18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Muito boa noite para você, querido ouvinte. Vamos juntos, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite no programa 18 horas. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020 ao ano. E finalmente em Carimilhão é sexta-feira. Esta semana realmente demorou, hein? Essa semana foi meio esquisita, né? Ela foi difícil. Semana de carnaval é sempre assim. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você ligado na programação aqui da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite com o programa 18 horas. Muitas informações e novidades que você só escuta aqui. Sim. Boa noite, Cid. Boa noite pra você, pro Paulo Castro, pro Rogério Bessa, que já tá na escuta aí também. Abração, Rogério. O meu querido Luciano, Carlão. Tudo bem, Cid Soares? Boa noite. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, tudo certo. O que nós temos? Pega a sua merenda aí. Pega sua merenda. Pega a sua merenda aí, meu Luciano. Temos ingressos, hein, Luciano? Temos ingressos pra galera que tá aí ligada no Super App Mano, no canal da Rádio Mix, acompanhando 18 horas. Comenta bastante, se destaca no meio da multidão. Ontem foi fantástico. Isso mesmo. Adorei o rapaz. O rapaz querendo ingresso pro cinema pra levar a ex, porque quer voltar. A gente quer saber, gente. Hoje já sabe que o pessoal vai falar um monte de coisa, Vai todo mundo perguntar. Pedir, queremos detalhes, queremos fotos então também. Escreve aí. Somos desses. Se conseguiu, a gente dá mais um ingresso. Isso. Aí manteve o namoro por mais tempo. Luciano, falando de música, falando do mundo pop, Lady Gaga parece que voltou. Isso mesmo, ela voltou. Lançou aí uma nova música? Isso mesmo, Stupid Love é o nome da nova música dela que trouxe ela de volta pro mundo pop. Chega de cantar jazz, Lady Gaga, ela voltou pro mundo pop. E após anos se dedicando aos outros ritmos, né, Lady Gaga está de volta ao pop, apostando mais uma vez nas batidas e no visual exótico que a consagraram. A cantora lançou o single nessa madrugada, simultaneamente também na MTV, no YouTube, Apple Music, tudo que é streaming da vida as lançou. plataformas. Ou seja, né? Ela está de volta ao pop. Lady Gaga está de volta. Mas tem um detalhe, né? Esse clipe foi gravado todo com um iPhone. Isso, com o iPhone 11 Pro Max. Mas, gente, é uma qualidade fantástica pra quem ainda não assistiu. A gente e a Selena Gomez também lançou um clipe gravado também com iPhone. O 11. Luciano, você tem alguma informação sobre a Madonna, Luciano? A Madonna ontem ela fez um show lá em Paris. Olha aí, Madonna. E ela não fez o show completo, ela fez só pela metade, porque ela tá com muita dor no joelho dela. Mas ela tá se recuperando, faltam 8 shows pra acabar a turnê, né? A turnê da X-Tour, Madame X-Tour. E ela disse que vai acabar, em nome dos fãs. Termina em nome dos fãs, mas ela tá na França. Tem algum marcado na Itália e tal, pra ela cancelar? Sei, o negócio lá tá meio complicado, acho que ela vai fugir do coronavírus. Aconselhável, né? Isso mesmo. Então faltam 8 shows pra acabar. Madonna, o The X-Tour, né? Ela disse que vai dar o nome dela e vai acabar a turnê. Pronto, e vai terminar lindíssima, maravilhosa. Afinal de contas, não passou no Brasil, né? Pois é, mas Madonna é Madonna, né? Ela pode tudo. Pode tudo. Madame X. Paulo Castro, como estamos hoje no 18 horas, Paulo Castro? Boa noite, Carlão, Boa noite. Carinho, Cid, Luciano, ouvinte da Mix. Hoje o programa tá quente. Temos uma entrevista com o deputado federal José Ricardo, que vai falar dos assuntos nacionais, da política nacional e também das intenções dele de ser prefeito de Manaus. José Ricardo, hoje no 18 horas. Carimilhão. Oi. Tudo bem, tudo certo? Ótimo, fechou aí com o Luciano? Tá tudo ok, tá Luciano? Tudo fechadinho. Já estamos aqui esperando aqui a participação dos amigos do aplicativo Mano. Aperte o cinto de segurança que a nave vai partir. Partiu. Tá bom, 6 horas e 4 minutos em Manaus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos, hein? Juntos até às 7 com 18 horas. 18 horas. Bom, e a gente continua, né, trazendo aí as informações sobre a pauta do momento, que é o coronavírus, né, que mantém aí a sua escalada no mundo com o aumento contínuo do número de casos em todos os continentes, aí é preocupante. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, elevou a ameaça internacional do coronavírus para muito alta, muito próximo aí de uma pandemia. E os impactos na economia já superam 5 trilhões de dólares, isso mesmo, 5 trilhões de dólares que simplesmente evaporaram. Isso só em relação às perdas nos mercados de ações globais, que despencaram em sua pior semana desde o colapso financeiro de 2008. E a Bolsa de Valores brasileira operou nesta sexta-feira em forte queda pelo terceiro pregão seguido, né? Isso aí não podia ser diferente, evidente, né? O mundo inteiro abalado aqui no Brasil. Né? Trilhões. Trilhões, exato. E na mínima do dia,
O Ibovespa recuou 3%, chegando aí a 99.950 pontos, abaixo da marca histórica dos 100 mil pontos. No momento, o índice cede 2,2%. O dólar subiu 0,73% e chegou a ser negociado a R$ 4,51, um novo recorde nominal sem contar a inflação. Entre os países emergentes, o real é a terceira moeda que mais se desvaloriza, atrás apenas dos pesos argentino e chileno. No Amazonas ainda não há casos suspeitos aí do coronavírus, né? A Secretaria de Estado da Saúde monitora 2 moradores de Manaus que viajaram da Itália para o Brasil no mesmo avião do homem de 61 anos, lá de São Paulo, que foi diagnosticado com o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Esses amazonenses não apresentaram até agora qualquer sintoma dessa doença, né? Eles foram localizados pelo Ministério da Saúde, que monitora todos os passageiros e as pessoas que estiveram no mesmo voo ou tiveram algum tipo de contato com o paciente confirmado como o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Vale ressaltar, Cid e ouvintes, que esses 2 amazonenses não estão em quarentena não, mas foram aconselhados a permanecer em casa e evitar aglomeração de pessoas, né? Ficarem quietinhos ali na boa. E os funcionários do aeroporto Eduardo Gomes estão trabalhando desde a manhã de hoje com máscara de proteção. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vale como prevenção contra a transmissão do coronavírus em todos os aeroportos com voos internacionais no país. Se eu trabalhasse lá, não precisava nem falar, já estava de máscara faz tempo, né? E além dessa medida preventiva, a Infraero está vinculando aí nos aeroportos mensagens sonoras sobre essa doença, alertando sobre os sintomas e informando sobre medidas, né, que ajudam a evitar a transmissão da virose. O aviso tem menos de 1 minuto e está sendo veiculado em 4 idiomas. Depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, cresceram as dúvidas e os boatos sobre como se proteger da infecção, né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar sempre que não há necessidade de pânico, hein, pessoal? Nada de pânico. Os sintomas do Covid-19, como foi batizado o novo coronavírus, são similares ao da gripe, né? Com tosse, coriza, febre e, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos infectados se recuperaram sem necessidade de tratamento especial. A taxa de letalidade do vírus é cerca de 3% na China e 1,6% nos outros países. E ele é menos grave, veja bem, que o H1N1. Esse aí foi bravo mesmo, né? Segundo o Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? O ministro da Saúde, perdão. Os principais atingidos até agora são pessoas com mais de 60 anos que têm doenças associadas. As principais recomendações para se proteger incluem os bons hábitos de higiene que estamos falando aqui desde o início desse novo coronavírus, né? Como lavar bem as mãos e cobrir a boca ao tossir e espirrar. A Organização Mundial de Saúde aconselha o uso racional de máscaras descartáveis para evitar desperdício, ou seja, o que é isso? Usar apenas em caso de sintomas respiratórios, suspeita de infecção por coronavírus ou em caso de profissionais que estejam cuidando de casos suspeitos. Sim, outras medidas recomendadas aí por especialistas é manter distância de pelo menos 2 metros, hein, de pessoas que estejam tossindo ou espirrando. Se possível, né, tem que ter esse distanciamento aí de pelo menos 2 metros. É importante também evitar tocar nos olhos, no nariz e também na boca. Bom, e as empresas do Polo Industrial de Manaus avaliam a possibilidade de paralisar as atividades devido à falta de peças chinesas por conta da epidemia do coronavírus. A produção para atender a demanda já agora do Dia das Mães pode ser afetada. Vamos aos detalhes com a repórter Júlia Gomes. Segundo o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Wilson Périco, empresas instaladas em Manaus já estudam alternativas para minimizar o impacto da falta de insumos e que os polos de eletrônicos e de 2 rodas são os mais afetados. Tem empresas que já anunciaram redução da atividade no Brasil e aqui em Manaus, a Samsung é uma delas, a Motorola. Tem empresas que já estão revendo o seu planejamento e isso é uma medida que vai ser adotada pela maioria delas se a situação da atividade produtora na China se prolongar. Ainda de acordo com o presidente do CIEAM, o número de funcionários que podem ser afetados representa 17% de um total de 500 mil empregos diretos gerados no polo industrial. Uma outra preocupação em relação à economia é devido à proximidade do Dia das Mães.
Essa data provavelmente deve estar impactada, porque as empresas não devem conseguir produzir aquilo que havia planejado por conta da falta de insumos. Em acontecendo isso, essa venda, esse faturamento e a receita de impostos também devem cair. Valdemir Santana, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, afirma que na próxima semana as empresas decidem se vão paralisar suas atividades. E a partir do momento da semana que vem, segunda ou terça-feira, eles vão saber o estoque deles, se vai dar para produzir ou não. Aí a partir daí que vai se fazer a assembleia, a gente vai saber realmente quantas empresas vão entrar de licença remunerada ou de férias. Isso aprovado através dos trabalhadores. Cauteloso, o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, diz que algumas empresas ainda possuem estoques suficientes para os próximos meses. O governo chinês está fazendo o máximo possível para chegar a uma solução consensual com relação a essa situação, né? Que não temos como manter em nossas mãos. Por outro lado, a maioria aqui, em função da logística das nossas empresas no polo, eles têm aí um provisionamento dependendo do segmento, de 3 a 6 meses. Então a gente espera que dentro do curto prazo chegue a ser um consenso com relação a isso e não interrompa o nosso fluxo produtivo. Júlia Gomes para o 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 11 minutos. 18 horas. Olha, a gente precisa realmente falar do coronavírus e muito, né? Bastante. Só que estão deixando passar batido um detalhe. O H1N1, como eu falei antes, ele é muito mais perigoso e está aqui, já está aqui. Esse ano já foram registrados 3 casos, portanto, muita atenção, porque o meio de você se proteger é exatamente o mesmo do coronavírus. Mas a gente precisa se preocupar, sim, e falar um pouco mais também sobre o H1N1. Karine. A prevenção é praticamente a mesma, né, o Cid? Uhum. Bom, e aqui atualizando as informações do mercado financeiro, o dólar sobe a R$ 4,48 nesta sexta-feira, tá? E renova recorde de fechamento. Então é interessante a gente perceber que o Altar aí tá, né, aumentando e segue com tantos boatos, e também o mercado financeiro internacional. O índice Bovespa também operou em alta de 1,15%. Agora são 6 horas e 12 minutos. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. O Ministério Público Federal instaurou o inquérito civil para apurar a falta de insumos, medicamentos e produtos para a saúde na maternidade Ana Braga, que integra a rede estadual de saúde pública do Amazonas. O inquérito civil para apurar a situação foi instaurado por determinação da Procuradora da República, Bruna Menezes Gomes, com base no relatório de inspeção relacionado à visita realizada na maternidade Ana Braga no dia 23 de janeiro de 2019, no qual revela carência de insumos, medicamentos e produtos para a saúde naquela unidade. Bom, em nota, a Secretaria de Saúde sustenta que não há falta de medicamentos, nem insumos, nem produtos na maternidade Ana Braga. Mix. Bom, temos aniversariante, né? Completando aninhos. Olha só, a Zona Franca de Manaus hoje completa 53 anos, cercada aí por um cenário de dúvidas, né? Conflitos, uma série de detalhes aí, mesmo fechando 2019 com um crescimento superior ao crescimento da média nacional. Representantes do setor empresarial e políticos falam das incertezas e responsabilizam a pauta liberal que vem sendo implantada pelo governo Bolsonaro. Vamos conferir mais informações com o repórter Azaf Augusto. A Zona Franca de Manaus completa hoje 53 anos de existência. No entanto, o período não é só de festa, mas também de preocupação com a continuidade do modelo econômico da região por mais longos anos. O deputado José Ricardo disse que a Zona Franca de Manaus é o principal vetor de crescimento econômico do estado, mas na opinião dele, o modelo vem sofrendo ataques. O governo atual frontalmente é contrário à política de incentivos fiscais, e isso já foi manifestado várias vezes pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, nas declarações dele e também nas ações, porque nós tivemos aí, por exemplo, a proposta de um plano Dubai. Eu fiz um requerimento para discutir esse plano Dubai, onde os representantes do Ministério falaram que seriam ideias para desenvolver polos, 5 polos, que é o caso do turismo, mineração, piscicultura, defesa e também biofármaco.
E dava a entender assim, que teria que começar a desenvolver esses setores e ao mesmo tempo ir enfraquecendo, reduzindo ou acabando com a Zona Franca. Já o deputado Silas Câmara falou da importância do modelo e destacou a atuação da bancada do Amazonas. Que se discute agora uma reforma tributária e todos nós sabemos que durante todo o ano passado a bancada federal se posicionou de forma contundente, de forma comprometida, de forma compromissada, de forma inclusive demonstrando o seu conhecimento da importância que a matéria tem para o nosso estado, e a Zona Franca de Manaus foi mantida, graças a Deus, do ano passado, intacta. Apesar das constantes batalhas para o mantimento dos incentivos fiscais, o deputado federal Alberto Neto disse que a data de hoje é de comemoração. É um projeto importante, não só para a região norte, mas para o nosso país. O mundo todo questiona a preservação da floresta amazônica. E esse projeto faz com que o homem não degrade a floresta e vá trabalhar numa indústria limpa, numa indústria tecnológica. Projetos como esse precisam ser incentivados e aprimorados. Precisamos trabalhar novas matrizes econômicas. Por exemplo, trabalhar nossa biodiversidade, com mineração responsável, levar mais emprego para o nosso povo. É possível, sim. O deputado Pablo Oliva também disse que o momento é de comemoração. Em nota, ele afirmou que a SUFRAMA é uma instituição sólida, que ao longo dos seus 53 anos de existência, criou oportunidades e melhorias para o Amazonas e para o Brasil. Na nota, ele ressalta que a Zona Franca enfrenta hoje desafios e adversários de vários setores e segmentos. Mesmo assim, o parlamentar acredita no crescimento do modelo. O deputado federal Marcelo Ramos escreveu que tem pronta uma apresentação intitulada O Impacto da Zona Franca no Orçamento Nacional, que foi feita em defesa do modelo baseado em estudos precisos da Fundação Getúlio Vargas e em estudos de economistas ícones do liberalismo. Ele escreveu que a Zona Franca de Manaus tem de ser tratada como um modelo de desenvolvimento regional que serve para o Brasil. Ele destacou que em 2020, a bancada do Amazonas em Brasília vai enfrentar grandes dificuldades. Ratificar a garantia da Zona Franca, a sobrevivência do ICMS e que a cobrança do ICMS se mantenha na origem. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Olha só, parece bom, né? Mas eu não sei se vai adiantar de alguma coisa. Petrobras anunciou hoje redução de 4% no preço do litro da gasolina e de 5% no preço do litro do diesel. A redução vale a partir de amanhã nas refinarias. Pois é, esta é a 6ª vez no ano que a empresa reduz o preço da gasolina e a 5ª vez o preço do diesel. O último ajuste efetuado pela empresa foi no dia 20 de fevereiro. Mas em todos esses casos, sem tirar nenhum deles, é verdade. O preço final para o consumidor não sofreu redução. Aumentou, né? Chegou a aumentar mesmo assim. Verdade, não tinha nem verdade, tocado por isso não, verdade. Olha, o preço médio do litro da gasolina comum aqui em Manaus é de R$ 4,69. Isso aí é aquela pesquisa, né, que o Procon tem feito. Faz. E antes de todas essas reduções aí, a gasolina já era vendida a R$ 3,89. Ou seja, aumentou. Aumentou. Política. Bom, e Manaus vai ser uma das cidades em que haverá protesto, hein? Veja bem, protestos contra o Congresso Nacional e também contra o Supremo Tribunal Federal em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pois é, a ação está marcada na Ponta Negra a partir das 15h do dia 15 de março. O repórter Azaf Augusto traz mais informações. Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reúnem no próximo dia 15 em uma manifestação para apoiá-lo e para criticar as ações do Congresso Nacional. O ato está programado para acontecer em várias cidades do Brasil, inclusive em Manaus, onde os apoiadores do presidente estarão na Ponta Negra às 15h para protestar contra o Congresso. Thiago Botelho, que afirma ser conservador e por isso apoia a gestão de Bolsonaro, afirmou que ele e outras 100 pessoas que não são ligadas a movimentos políticos vão comparecer no ato. Somos um grupo de amigos do WhatsApp que tem mais de 100 pessoas e está todo mundo comprometido em participar no próximo dia 15
da manifestação em prol do governo do presidente Jair Bolsonaro, porque a gente entende que o presidente foi eleito, tem pautas interessantes para mudar a realidade, sobretudo econômica, do nosso país, e a gente percebe que há uma resistência para essas mudanças do parlamento, em específico da Câmara dos Deputados. Nós não queremos ser governados pelo senhor Rodrigo Maia, envolvido na Lava Jato, envolvido em escândalos de corrupção. Nós queremos ser governados por aquele que foi eleito para assim fazer, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso, nós vamos às ruas criticar a postura do Congresso Nacional, que tem tentado inviabilizar as mudanças que o governo federal, que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado colocar em prática no nosso país. O MBL, que geralmente realiza manifestações em favor de Bolsonaro, informou que não apoia o ato do dia 15, por ser perigoso à democracia e um ataque às instituições democráticas, segundo afirmou Johnny Souza, representante do movimento em Manaus. Não vamos aderir, porque a gente não vê motivos nem pauta para fazer uma manifestação contra o Congresso, que é justamente a pauta que está em evidência, e logo contra o Congresso, que vem trabalhando apesar dos pesares, e manifestação em defesa do governo ainda, aliás, ainda mais uma manifestação orquestrada pelo próprio governo. Então, eu acho muito perigoso quando se demoniza a instituição, se há algum tipo de pressão ou chantagem, como o próprio Heleno disse semana passada, em cima do governo, pelos parlamentares, que se denomem aos bois e não simplesmente demoniza a instituição da forma que o próprio governo está tentando fazer. Então a gente não vai aderir nesse momento a essa pauta. Azaf Augusto para 18 horas. Mix. Bom, 6 horas e 21 minutos em Manaus e tudo pronto já, tudo no ponto para a primeira da playlist de hoje. Nós vamos de Dua Lipa, hein? Que na atual fase, né? Ela está aí com o seu segundo álbum, que é o Future Nostalgia. Vem toda trabalhada nas inspirações aí dos anos 80 e 90, né? Na música pop, aí no mundo pop da música. Uma verdadeira vibe nostálgica repaginada para o atual presente 2020. Pois é, o lançamento aí de Physical. Atual single da Dua Lipa, seguiu aquela temática, né? A música já caiu na graça do público, é sucesso, e tanto que a música vem ganhando vários mashups. Vocês sabem o que é mashup, né? Aquela mistura de outras músicas que você mixa ali e fica tocando junto com outras batidas. Então, já misturaram aí Physical com Toxic da Britney Spears, Hang Up da Madonna, falando da Madonna Falamos há pouco, olha lá. Também tem versões com New Rules, né? Da própria Dua Lipa, com Bonnie Tyler. Bom, mas bora abrir a playlist de hoje do 18 horas com a regravação do sucesso de Olivia Newton-John, Physical. Vamos lá. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 26 minutos em Manaus. Repaginou total aí, né, Cid Soares? Physical, Dua Lipa, né? Muito boa. Né? Com Mara, adorei também, muito show. Karime Leão, tudo certo aí para a previsão do tempo? Para hoje à noite? Para hoje à noite, vambora então. Karime do tempo. Karime do tempo é ótimo. Garota do tempo. Garota do tempo, Karime Leão, e a previsão do tempo para hoje em Manaus. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite vai ser de períodos de nublado com chuvas a qualquer hora, tá? A noite vai ser mais quente do que ontem. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 86% e a umidade relativa do ar chega a 90%. Mix. Agora 6 horas e 26 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 aí na sintonia certa. O melhor mix do Brasil é aqui. E o Sindicato dos Médicos do Amazonas volta a manifestar preocupação, hein, sobre a situação dos serviços de enfermagem nas UTIs do estado. Pois é, o presidente do CIMEAM, Mário Viana, alerta sobre o risco de mortes nas unidades. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Júlia Gomes. No vídeo, o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana, manifesta sua preocupação sobre a substituição dos profissionais do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, o IET, pela empresa Manaós Serviços de Saúde. Infelizmente, mais uma medida equivocada da Suzam prejudica o atendimento às pessoas do nosso estado.
havendo inclusive já relato até mesmo de mortes em unidade de tratamento intensivo por conta de falta de qualificação da empresa que ganhou a licitação, de forma que compreendemos não ser adequado. Mário Viana pede ainda que o governo do Amazonas reveja a medida, devido à falta de capacidade técnica e corpo clínico da empresa Manaus para prestar os serviços nas UTIs das unidades hospitalares da Secretaria de Saúde do Estado. É uma situação gravíssima e que nós esperamos que o governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde, volte atrás nessa posição e coloque a empresa que tem de fato a qualificação e corpo clínico para exercer essa atividade tão importante. No início deste mês, o Sindicato dos Médicos divulgou nota alertando a população e as autoridades para o altíssimo risco de morte dentro das UTIs do Amazonas. O alerta veio logo depois do início da troca dos profissionais de enfermagem. O cronograma de substituição dos enfermeiros intensivistas iniciou pelo Hospital Infantil Dr. Fajardo e o Instituto de Saúde da Criança, o ICAM, onde a filha de Andresa está internada. A menina foi diagnosticada com a síndrome de West e respira com a ajuda de aparelhos. Quando ela chegou aqui, ela era muito bem cuidada. Depois que teve essa mudança desses enfermeiros que entraram agora da Manaus, quase todo dia é um enfermeiro novato. De primeiro não, nós conhecíamos todos os enfermeiros que estavam de plantão. E está tendo um descaso com nossos filhos não estão sendo bem cuidados, porque são novatos, são inexperientes. Uma enfermeira que estava com a minha filha lá na UTI, não sabia nem anotar os parâmetros da ventilação dela. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado federal José Ricardo, do PT, que também já se lançou como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa 18 horas, aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os ouvintes aqui da Mix. Então, a relação do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional está cada vez mais tensa. O presidente passou dos limites ao divulgar um vídeo incitando a população a protestar contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Qual a sua análise sobre isso? Eu já me manifestei, assim como tantas pessoas no Brasil, autoridades, políticos, mas também cidadãos, né, que acharam um absurdo. Como é que um representante, um presidente da República, que representa o poder executivo, vai instigar as pessoas a participarem de atos contra outros poderes, né? Poder judiciário, poder legislativo. Na verdade, é um desrespeito à Constituição. Isso, na verdade, enfraquece as instituições. Nós temos que fortalecê-las, criticá-las, sim. Mas o chefe de um poder não tem essa prerrogativa. Isso é um absurdo, é um grande retrocesso democrático que nós temos no Brasil, esse tipo de atitude. Segundo o presidente, né, o Congresso é acusado de impedir que ele faça as mudanças que ele propôs em campanha. É isso mesmo? Olha, lá no Congresso, o presidente Bolsonaro tem a maioria dos políticos lá, tanto senadores como deputados federais, apoiam o Bolsonaro. Aqui no Amazonas, dos 8 federais, 7 apoiam ele. Eu não apoio, porque ele só tem medidas que tiram direito de trabalhadores e é um grande retrocesso hoje na economia. E os 3 senadores do Amazonas apoiam o Bolsonaro também. Então, na verdade, assim ele tem no Brasil a maioria no Congresso a favor dele. Então, ele não está sabendo dialogar com o Congresso, pelo visto, né? Está sem competência para poder dialogar e conseguir aprovar os projetos. Embora ele está conseguindo, né? Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, prometendo 40 milhões para cada parlamentar, para conseguir aprovar. Deputado, o que o senhor acha, de um modo geral, aí, das ações do presidente Jair Bolsonaro ultimamente? Olha, para o Amazonas, nós não tivemos ganho nenhum. Se verificar o ano passado, quais foram os investimentos realizados pelo governo federal aqui no Amazonas? Nós tivemos aí obras paradas, nós temos um programa de habitação que Manaus, por exemplo, que é urgente, deveria ter um programa amplo, né, de construção de casas populares, tudo parou. Nós tínhamos um orçamento de em torno de 5 bilhões previsto para o Minha Casa Minha Vida, foram reduzindo.
terminou o ano próximo de 1 bilhão. E assim mesmo, tem muitos empresários que já concluíram obras e não receberam, e nós temos muitas obras inacabadas. Então, só nesse item, a gente já percebe que o Amazonas não foi beneficiado. Aí você tem obras ligadas a estradas, aos portos do interior, o problema do transporte aéreo, que nós fizemos uma série de audiências, e a bancada do Amazonas, inclusive, aprovou a emenda de bancada para essas finalidades, tanto para a BR-319, como para aeroportos e portos no interior do estado. Para ao menos ter uma previsão de recursos e isso o governo fazer algum planejamento e investir no Amazonas. Bom, e essas ações... Tem a questão ainda também do IPI dos concentrados. Okay. Pois é, quando a gente vai analisar a questão específica da Zona Franca, que hoje completa 53 anos, né? E nós ainda temos pouco mais de 50 anos pela frente, por conta da prorrogação que foi aprovada no governo Dilma, né? Foram mais de 50 anos. Nós temos aí a fragilidade. Você vê que ao reduzir a alíquota do imposto, que é o imposto federal, que é o IPI, você já deixa um setor da economia, do polo industrial, numa situação bastante vulnerável, ao reduzir as vantagens da empresa estar instalada aqui. Então imagine se amanhã o governo decidir baixar a alíquota de vários outros produtos, eletroeletrônico, polo de 2 rodas, como é que vai ficar a Zona Franca? Então, hoje, há uma grande preocupação. O governo está ameaçando acabar com a Zona Franca, com essas medidas. Deputado, qual seria a solução para resguardar os interesses da Zona Franca? Eu acho que nós temos que insistir, eu acho que esse é o diálogo que tem que fazer a nível nacional para mostrar como é importante a Zona Franca para o Brasil, para a região, para o Amazonas. Olha, hoje o Amazonas, a economia do Amazonas depende da Zona Franca. A arrecadação de ICMS, tanto federal, da indústria como do comércio, vem do polo industrial. Então nós precisamos convencer que isso aqui é bom para o Brasil, isso não é um prejuízo para o Brasil. Além de que já está comprovado em estudos que contribuiu ao longo de 50 anos para evitar o desmatamento, embora tenha, mas numa escala muito menor do que outros estados. Então a Zona Franca contribuiu para a preservação ambiental. Eu acho que isso precisa ser bem trabalhado na cabeça das pessoas a nível de Brasil, que nem conhecem, às vezes, a nossa realidade. Né? Deputado, mas a Zona Franca teria aí um prazo de validade, tá? E ganhou mais 50 anos, ok, né? Vai até 2075, 73, se eu não me engano, exato. Então, nós não deveríamos estar estimulando outras matrizes econômicas? Com certeza, aliás, esse é o discurso que se faz já há muitos anos. Eu me lembro quando eu comecei o curso de Economia, em 1983, na Universidade Federal. Eu me lembro do professor Mourão, o Rodemar Castelo Branco, Admilton Salazar, né, alguns professores, o Zé Laredo, né, que também, todos já falavam, olha, a Zona Franca, ela vai acabar um dia. E nós temos que aproveitar a política de incentivos para desenvolver vários outros setores da economia para amanhã não depender mais dos incentivos. Eu já estou formado há 31 anos, que eu saí em 88, e hoje, qualquer debate que a gente realiza, a ladainha é a mesma. Sim. Olha, nós temos que cuidar de alternativas. Com certeza é o caminho. Agora, esse é o papel, vamos dizer assim, dos governos, né? De trabalhar um planejamento nesse sentido. O governo federal falou num plano Dubai, que seria estimular 5 setores da economia, mas substituir a Zona Franca. Mas isso não é possível fazer a curto prazo. Você tem que começar, você tem que investir, você tem que criar infraestrutura que favoreça. Por exemplo, um dos setores seria a questão do turismo. Todo mundo concorda, nós precisamos trabalhar fortemente o turismo. Gera muito emprego, é uma forma de entrar divisas para o país, porque tem turistas estrangeiros e não tem grandes impactos ambientais. Agora, para isso, tem que cuidar de comunicação, tem que cuidar de infraestrutura de transporte, principalmente. Você tem que criar as condições para isso. Então, precisa ter uma vontade política. O governo do Estado, nós vamos priorizar o turismo. Prefeitura, não é possível cuidar do turismo quando você tem um centro da cidade abandonado, sem segurança, sem atrativo, sem nada. Agora voltando aí a falar, focando o estado do Amazonas, né? A gente sabe que o estado vive hoje um caos na saúde e na segurança pública. Esses assuntos estão sendo ignorados pelos parlamentares da bancada do Amazonas, porque a gente não se vê muito debater sobre esse assunto por lá. Eu diria o seguinte, a bancada do Amazonas, todos defendem a Zona Franca, todos defendem o Estado. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, qual é a questão que eu diria que hoje eu acho que nós deveríamos ser incisivos, não só para o Amazonas, para o Brasil? É que foi aprovado no governo Temer o chamado teto de gastos. É uma emenda à Constituição e ela é a justificativa do governo federal para não ampliar
gastos públicos, no caso os investimentos em saúde e educação. Por isso que o orçamento da União para esse ano teve um aumento muito pequeno para saúde e educação, assim como segurança. Então, se você não tirar essa emenda da Constituição, essa amarra, o governo vai sempre ter essa justificativa, porque o que ele vai fazer com a sobra? Pagar juros, vai direcionar o recurso para o pagamento do serviço da dívida. Então, hoje, eu diria, esse é o grande gargalo constitucional que tem que ser retirado. Não vi vontade política até agora do governo federal. Então, eu acho que a bancada precisa lutar. Para ter mais recursos para a saúde e educação, para a moradia, nós temos que derrubar essa emenda constitucional que está lá aprovada. E é por 20 anos que foi aprovado. É um teto, é um congelamento por 20 anos. Isso é um absurdo. Nenhum país do mundo faz uma coisa dessa. Você pode, por 2, 3 anos, né, você congelar certos investimentos para uma estratégia de acumular recursos. Mas não é o caso aí. É 20 anos, não é possível isso. Deputado, há pouco mais de um ano, o senhor foi eleito o deputado federal mais votado aqui do Amazonas, com 197 mil votos. E agora o senhor pretende deixar a Câmara Federal para ser prefeito de Manaus. O senhor acha que isso vai contrariar, de alguma forma, os seus eleitores? Acho que não. Acho que, primeiro, eu estou pré-candidato a prefeito, né? Se for da decisão da maioria da população, nós vamos governar a cidade de Manaus. Senão, vamos continuar o mandato. Eu acho que o mais importante, e é importante que tenha políticos no Amazonas que se preocupam com a cidade, cuidem das questões urbanas. E eu venho de 2 mandatos de vereador e 2 mandatos de deputado estadual. E um foco muito grande na capital, né? Sempre a minha vivência, o dia a dia, debate das questões, né, da cidade, foram forte. Discuti transporte coletivo junto com o Praciano, quando ele era vereador, depois federal também. A questão do abastecimento de água, saneamento, as questões relacionadas à educação básica, escolas, agora o Fundeb, que a gente está lutando para continuar o Fundeb, que vai acabar no final do ano. Na área da saúde básica, principalmente a ampliação da atenção básica. Então, eu sempre debati muito isso. E como deputado federal, nós estamos com essa pauta. Por isso que eu estou na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, debatendo saneamento, moradia e transporte, no caso, mobilidade. Então, assim, como deputado federal, estou lutando pela cidade de Manaus. Estarei candidato, uma vez confirmado, para lutar pela cidade de Manaus. Se não der, a gente vai continuar a luta. Isso aí não é problema. É lógico. Agora eu preciso lhe fazer uma pergunta, até por curiosidade. Como é que o senhor enxerga essa questão do IMO, do Índice de Mobilidade Urbana? Quais seriam as suas primeiras ações para mexer nisso aí e tentar resolver? Olha só, nós estamos muito atrasados. Manaus perdeu uma oportunidade na época da Copa do Mundo. Porque nós tínhamos aí o PAC da Copa, então todas as cidades sede de Copa tinham recursos disponíveis para serem liberados com mais rapidez para obras de infraestrutura de mobilidade. Aí, na época, nem o governo do estado implementou, porque era a história do monotrilho, e a prefeitura começou com a questão do BRT, que seriam os corredores exclusivos, que, aliás, eu acredito que é o caminho adequado, porque todas as grandes cidades trabalharam a questão dos corredores. E depois vai pensando numa modalidade mais ampla, quem sabe um veículo leve sobre trilhos, que era uma discussão na eleição passada também. Mas esse é um dos grandes problemas. Lógico, ao assumir, a nova gestão vai ter que enfrentar não só a questão da infraestrutura, da mobilidade, as vias, etc., um projeto, vai ter que buscar recursos, mas também os contratos, principalmente com o setor empresarial do transporte, que hoje não é cumprido. Hoje não é cumprido o contrato. Os empresários estão querendo aumentar a tarifa de ônibus baseado no contrato, porque tem um artigo que fala do equilíbrio econômico-financeiro. Então, aumentou os custos, aumenta a tarifa. Mas eles não cumprem a parte que envolve renovação de frota, por exemplo. E a quantidade da frota é compatível com a quantidade da população. Então, nós estamos defasados em termos de frota já 9 anos atrás. Em termos proporcionais, é a mesma de 9 anos atrás. E aumenta a população. E os ônibus, cada dia pifando mais, né? Falando no popular. Então, eu acho que esse é um problemão da cidade, porque é o direito de ir e vir. E o povo tem o direito de ter um transporte de qualidade. O senhor já tem uma proposta nesse sentido aí, desse transporte urbano aí, nesse caso, né? Assumo o executivo? Olha só, nós precisamos fazer uma boa discussão técnica, aí não pode sair da cabeça um chute, né? De qualquer pessoa, nem minha, nem de ninguém. Mas nós tivemos, na eleição passada, eu participei de vários debates sobre propostas para a cidade.
Nós estamos defendendo o fortalecimento da questão dos corredores, mas tem que ter um planejamento urbano que envolve todo o sistema viário. E até porque a gente tem um problema muito sério da quantidade de veículos circulando na cidade, né? Então isso já é um entrave. Como resolver essa questão? Isso é um problema realmente muito grande que o senhor coloca aqui. E uma outra pergunta que eu tenho para o senhor é o senhor enfrenta uma disputa interna lá no PT. Né? O deputado Sinésio Campos disse aqui nesse programa que vence fácil uma disputa com o senhor em prévias do partido. O senhor concorda com isso? Olha só, nós estamos conversando dentro do partido no sentido da gente poder construir a confirmação de uma candidatura sem precisar fazer grandes disputas. Mas se tiver que ter disputa, o processo que tem dentro do partido permite isso, né? Isso já é uma prática. Claro. Toda eleição no partido você tem as indicações de nomes, aí você tem votações se for necessário ou negociações para confirmar o nome. Agora, no mês de março, nós vamos ter o prazo para as inscrições, vou estar inscrevendo o meu nome. Se tiver algum outro companheiro inscrito, certamente ou vamos estar acertando junto ou vamos ter uma disputa. Então, é no voto. Isso de forma interna? Interna, tá. Isso é um procedimento democrático que nós temos, é uma forma de valorizar as pessoas dentro do partido. Também tem a chapa de vereadores, né? Estimular as pessoas também a se envolverem no debate, em discussões de propostas e também na escolha, portanto, dos nomes. Mas da minha parte, eu já tive um bom diálogo com a maior parte dos grupos internos e o sentimento é da indicação do meu nome. A gente quer finalizar isso até meados de março. Agora, 6h44, estamos conversando com o deputado federal José Ricardo, do PT, que é pré-candidato, né, à prefeitura da cidade de Manaus. Com que partidos o senhor aceita se coligar aí, caso seja mesmo o candidato aí do PT? Olha só, o diálogo primeiro é com partidos que sempre estiveram muito próximos, né, conosco, principalmente o PSB, né, conversa com o PSB, o deputado Serafim. Também tem um diálogo com o PSOL, inclusive a nível nacional. O PT vai estar apoiando o PSOL em outras capitais, por exemplo, em Belém. Tudo indica que vamos estar fechando o apoio ao candidato do PSOL, que é o Edmilson Rodrigues, deputado federal, já foi prefeito também. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está se fechando o apoio à candidata Manuela, que é do PCdoB. E assim tem diálogos em várias capitais. Então, aqui, da mesma forma. Mas a ideia é procurar conversar com vários outros partidos no decorrer desse processo. Nós temos aí mais de 4 meses pela frente ainda, até as convenções, né? 4 meses e pouco antes das convenções. Então, nós vamos estar construindo uma aliança para ter, portanto, uma candidatura que já no primeiro turno, né, possa ser bem fortalecida, né, apresentar uma proposta boa para cuidar da cidade e chegar no segundo turno, né, e ganhar a eleição. Voltando aqui agora às suas ideias, né, em Manaus a cobertura da atenção básica de saúde é de 50%. Como aumentar esse percentual e quais são as fontes de recursos que podem garantir esse aumento? Pois é, você acabou de dar uma informação que a gente está sempre colocando, 50%. Significa o quê? Que tem bairros inteiros que não tem uma UBS. Você tem metade da população na hora que precisa de um clínico geral, um pediatra para o seu filho, uma ginecologista, né, para acompanhar gestantes e etc. Então, dentista, que seria algum dos profissionais na atenção básica. Esse é um grande desafio. Aqui no Amazonas, em Manaus, nós temos também o Estado. Parte da atenção básica, o próprio Estado está prestando serviço através, né, dos CAICs, dos CAIMs, dos SPAs. Então, é muita atenção básica lá. E pronto-socorros. Então, esse é um desafio que precisa de recursos federais. E agora, como o governo contingenciou por conta do limite de gasto, vai ser difícil para todos os prefeitos no Brasil. E aqui no nosso estado, no interior também, por conta da limitação de recursos. Vai ter que ter muita criatividade, otimizar bem, mas o desafio é ampliar o atendimento à atenção básica. Essa é a obrigação municipal. E não só na saúde, mas também nas escolas. Você sabe que em Manaus, 1/3 das escolas municipais elas são alugadas, instalações precárias. A maioria sem quadra de esporte, biblioteca quase não funciona e em alguns lugares não tem nem espaço adequado para a merenda, né, para o refeitório. Então, aí é também um desafio da gente melhorar a qualidade das escolas para ter melhor qualidade também no ensino, agregar profissionais como assistentes sociais e psicólogos, para a gente diminuir também a desistência, porque a criança às vezes falta e ninguém vai atrás da família para ver o que está acontecendo, o que ela está faltando. Aí é menino que fica na rua, menino que daqui a pouco está envolvido em outras coisas, né?
Eu queria uma última pergunta. A gente está passando agora por um momento em que as escolas militares elas começam a ascender dentro desse esquema de educação no Brasil. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu não tenho nada contra escolas militares. Eu só acho que talvez esse não seja o caminho, né, suficiente para a gente garantir mais qualidade na educação. Porque se espera muito das escolas militares que tenha mais disciplina, né, que se fala muito disso, e mais atenção nos estudos, resultados, etc. Mas nós temos que melhorar toda a escola. Tem muitas escolas que não tem nem segurança, não tem nem um porteiro para cuidar. Aí acontece de tudo lá. Escolas que não tem todos os profissionais completo, equipe completa. Quando chega no meio do ano, já começa a faltar vários professores também. Então você tem uma série de mazelas que elas precisam ser superadas para melhorar a qualidade. Porque olha só, enquanto você tem 4, 5, 6, 10, 15, sei lá, 20 escolas militares, nós temos no estado mais de 600. Nós precisamos melhorar todas as escolas, nós precisamos melhorar a educação. Esse é o foco principal. Agora, o caminho militar é uma alternativa para quem quiser estar numa escola como essa, mas só ela não vai resolver e não vai ser possível esse modelo para todas as escolas, né? Portanto, nós temos que cuidar em si da educação, dar atenção aos profissionais, valorizar quem trabalha na área, é uma prioridade. Assim como segurança, você depende de um policial bem pago, bem valorizado, bem cobrado também, a mesma coisa na escola. Tem que ter um profissional valorizado, adequado, que vale a pena fazer a carreira. Vale a pena ser policial, vale a pena ser professor, vale a pena, né, você se dedicar àquilo ali. E a gente tem que dar essas condições. Esse é o papel do governante, né, do administrador. Tá certo. Pouco dinheiro, muito tentar fazer o melhor possível e mais possível, né? Essa é a minha ótica como economista, né? Você tem que otimizar. E gestor, né? Já vai o economista e o gestor junto, né? Tem que ser econômico, tem que fazer as coisas bem feitas, não desperdiçar. E como eu dizia sempre para Praciano, não roubar. Porque perguntado para Praciano, qual é a tua proposta para cuidar da cidade, tá? A tua gestão, como é que vai ser? Primeira coisa, não roubar. Ou seja, é cuidar bem do dinheiro, né? Não aceitar contratos superfaturados, os esquemas, que infelizmente aí vai levando uma parte do dinheiro também. Seriedade, diria que ter seriedade, e é isso que a gente vai levar aí na pré-campanha, né? Dialogando e depois na própria campanha mesmo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado federal José Ricardo do PT. Muito obrigada. Valeu, obrigado, um abraço para todos aí, tudo de bom. Boa noite pro senhor. Boa noite, são 6 horas e 49 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, a gente segue para a segunda playlist do 18 horas de hoje, hein? Nós vamos aí com The Weeknd, né? Autores das principais faixas da trilha sonora do filme Pantera Negra da Marvel, The Weeknd e Kendrick Lamar estão sendo processados, hein? Olha só, por conta de Pray For Me, música que faz parte do álbum inteiro dedicado ao filme. Pois é, uma entrevista aí ao Jornal The Rap, a banda de rock Yesire alegou aí que os cantores copiaram não só a melodia da música Sunrise, não roubaram, tá vendo? Os caras meteram a mão. Olha lá. De 2007, mas também extraíram as suas vozes e tentaram mudá-las em Pray For Me. Por conta disso, né, o Yesire pretende entrar com uma liminar para interromper as vendas e o licenciamento da música. Tá uma confusão isso aí. Bom, mas o clipe oficial do Pray For Me tem cerca de 165 milhões de visualizações no canal oficial do The Weeknd, né? No YouTube. Que confusão, né? Que treta, vai. Uma treta muito grande. Mas simbora, vamos de música. Segunda do playlist de hoje, The Weeknd. A nova Blind, dele. Né? Blind Lights. Playlist 18 horas. Tudo bem, 6h54, mais uma na playlist. Esse The Weeknd Blind Lights é a nova, hein? 18 horas. E depois de fazer uma campanha nas redes sociais, os pais da pequena Ana Júlia, de apenas 1 ano e 6 meses, ganharam na Justiça do Amazonas o direito de conseguir a medicação gratuita da Suzam. Cada dose do remédio que combate a doença da pequena custa em torno de R$372 mil. A repórter Nathalie Moraes tem mais informações. Depois de mais de 1 ano de espera, a família ganhou na Justiça do Amazonas o direito de conseguir a medicação gratuita, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a Suzam. A pequena Ana Júlia, de apenas 1 ano e 6 meses, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal tipo 1, ainda no 2º mês de vida. Um caso raro da doença que afeta 1
criança a cada 6 mil nascidos. A menina está internada na UTI do Hospital Infantil Dr. Fajardo e respira com a ajuda de aparelhos. A preocupação da família de Ana agora é outra, já que a menina, ao longo desse período de internação, foi tratada por enfermeiros do Instituto de Enfermagem de Intensivistas do Amazonas, o IET, que recentemente foram trocados pela empresa Manaós Serviços de Saúde. E como nós já mostramos aqui mesmo no 18 horas, a falta de habilidade técnica dos novos profissionais nas UTIs tem preocupado a mãe da criança, que, segundo ela, os antigos profissionais foram treinados por pelo menos um mês para administrar a medicação na criança. Eu estou com um pouco de medo da minha filha tomar medicação, porque uma equipe foi treinada, eu acho que um mês, foi treinada para quando ela tomar medicação, ter assistência, entendeu? Aí agora com essa equipe que tá, eu não sei como vai ser. Para falar a verdade, tenho medo, muito medo. Tenho medo que minha filha tenha reação à medicação e passe mal. Vale lembrar que nós já mostramos aqui no programa casos de negligência praticados pela falta de habilidade dos novos profissionais nas UTIs. Recentemente, uma criança teve o braço quebrado dentro da UTI do ICAM e o caso foi encaminhado para o Ministério Público aqui do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Cerca de 428 crianças com idade de 4 a 13 anos vão participar na tarde deste sábado da terceira ação social do Primeiro Olhar, ação do Movimento Social Inclusivo Minha Manaus. Desta vez, elas vão conhecer o Teatro Amazonas. Pois é, essa aí vai ser a primeira vez, né, que essas crianças vão ter a oportunidade de conhecer o nosso majestoso teatro. Conversamos com o coordenador e fundador do movimento, Paulo Feitosa, para entender um pouco mais sobre essa ação. Vamos conferir. Pela primeira vez, 428 crianças que nunca tiveram acesso à cultura, que nunca tiveram acesso ao Teatro Amazonas, elas poderão adentrar no símbolo máximo da cultura local, no templo máximo das artes do estado, e vai conseguir aquele objetivo de romper por meio da cultura os padrões sociais. Pela primeira vez você vai levar crianças que não tiveram acesso ao teatro e vai oportunizá-las que elas possam ver no espetáculo. A gente tem uma página no Instagram que é @Movimento Minha Manaus. Ela é uma página aberta e geralmente os eventos a gente divulga eles com uma certa antecedência, 1 ou 2 semanas. E ao divulgar os eventos com essa certa antecedência, as pessoas podem se inscrever. E hoje é sexta-feira, dia da gente conferir o comentário do editor executivo do 18 horas, Sérgio Bartolo. Esta semana, o país parou para discutir se é certo ou errado o presidente da República compartilhar vídeo contra os poderes legislativo e judiciário, no caso, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Todo cidadão, inclusive o presidente da República, tem o direito de criticar ou elogiar os parlamentares e os magistrados. Faz parte da democracia. O que não pode e não deve ser feito é tentar impedir que os poderes da República funcionem, tentar fechá-los. A nenhum cidadão brasileiro, acho, interessa a ditadura. Basta ver o que aconteceu na própria história brasileira e com a vizinha Venezuela. Além de ser um ato impensável e fora de propósito, fechar o Congresso e o Supremo Tribunal colocaria imediatamente o mundo democrático contra o Brasil. As sanções econômicas seriam brutais e certamente não teríamos a mínima chance de ver a nossa economia, ainda fraca, ter alguma chance de sair do buraco. Já basta o coronavírus para atrapalhar. As ações contra a democracia só fazem aumentar o buraco econômico do país. As chances de gerar mais emprego e renda seriam ainda menores. E ninguém quer que o Brasil repita o que aconteceu com a economia da Venezuela. A democracia pressupõe os pesos e contrapesos dos poderes republicanos. Os brasileiros não elegem reis ou rainhas. Os brasileiros elegem presidentes da República e parlamentares que juram cumprir a Constituição. Então, todos têm direito a manifestações e a críticas, mas atentar contra as instituições do Congresso e do Supremo, além de ser ilegal, é dar um tiro no próprio pé. Karine, Cid, Carlão.
Também são 7 horas em ponto em Manaus, em Carimilhão, passando a régua rapidinho. Já nos finalmente correndo. Emi Luciano, nossos convidados. Vamos lá, é o Fernando Calper Ferreira. Valeu, muito obrigada, Fernando. Alejandro Roberto. Valeu, Fernando. Agora 7 horas e 1 minuto em Manaus. Vamos direto ao nosso... Editorial 18 horas. Muito bem. Editorial 18 horas. O Brasil foi informado nesta semana que o coronavírus chegou ao país. No Amazonas, soubemos que as autoridades monitoram 2 pessoas que estavam no mesmo voo onde esteve o paciente do primeiro caso. As autoridades de saúde do país têm mantido a transparência necessária sobre os casos e as medidas que estão sendo tomadas. Isso é importante para que os cidadãos e cidadãs se mantenham bem informados e não caiam na tentação de acreditar em notícias falsas. As informações sobre o coronavírus devem ser buscadas a bem da saúde pública nas fontes de credibilidade. O site do Ministério da Saúde tem todas as informações. Todos os dias à tarde, as autoridades fazem um balanço com os números do Brasil e do mundo. É preciso ficar atento a essas informações e não tomar conhecimento de fake news. Muito menos compartilhar notícias falsas. O tiro dessas fake news pode sair pela culatra, se a pessoa que compartilha passa a acreditar em mentiras. Ela mesmo pode ser prejudicada. Então, é preciso que todos caminhem na direção que forem indicadas pelas autoridades competentes. Portanto, com muito cuidado, com muita atenção, sem fazer alarde, ok? São 7h01. 18 horas. Karine Cid, boa noite. Oi. Boa noite, até luego. Boa noite. Gente, boa noite. Muito obrigada pela companhia. Até segunda. A gente volta na segunda. Continue bem, continue aí no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.